Bom dia, meus irmãos. Você às vezes repete na própria igreja aquele versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não estamos podendo ir ao templo, mas continuamos na presença do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que nós separamos como o dia do Senhor, o domingo. Se revista dessa realidade, viva esse tempo, adore o Senhor, e é isso o meu convite para você nessa hora. Vamos cantar o hino de número 38. Louvores sem fim. Não pare de louvar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor? Aqui estamos, Pai, reunidos como igreja para atendermos ao Teu chamado. É a Tua palavra que nos diz e nos chama para que rendamos graças ao Senhor porque Tu és bom, Pai, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Essa é a nossa consciência, esse é o nosso sentimento nesta hora, Pai. Chegamos ao tempo do culto, ao tempo da celebração, com o coração, Pai, grato pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Com o coração alegre, Pai, porque sabemos que, independente das circunstâncias, Tu estás conosco. O Senhor nos abençoa, a Tua paz enche o nosso coração, a Tua palavra ilumina e alimenta a nossa alma. Sabemos que em Ti, Senhor, há descanso, em Ti há abrigo. Por isso, nos achegamos como igreja Tua, lavada,
remida pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, para prestarmos o culto, Senhor, que somente a Ti é devido. Recebe, Pai, a cada um de nós nesta hora. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, os nossos olhos, os nossos lábios, Pai, que se abrem para cantarmos a Ti. Abençoa-nos, Deus. Nós oramos, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Faremos agora a leitura da Palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, 8, de 14 a 25. Faremos a leitura da Palavra de Deus de forma uníssona. Vocês nas suas casas, eu aqui na minha. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, e pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A palavra de Deus mostra que todo poder vem de Deus e que o Espírito Santo que habita em nós gratuitamente nos foi dado pelo próprio Deus para que possamos testemunhar, evangelizar dessa ação milagrosa e maravilhosa de Deus através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Cada um de nós, testemunhas e templo do Espírito Santo que somos. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ter, como sempre fazemos, um tempo de oração, distanciados, mas unidos em torno do Senhor Jesus. Quero convidar você que você agradeça a Deus, porque o nosso missionário da Agência Presbiteriana Missionária e Transcultural, o nosso irmão reverendo Ronaldo Lidório e sua esposa Rosana já estão melhor, pela graça de Deus, acometidos que foram pelo Covid, mas também é tempo da gente pedir ao Senhor que abençoe a dona Lenilda Bittencourt, a mãezinha do Lízias, nosso querido e amado Lízias. Ela está hospitalizada, entubada. Não só ela, dona Hilta Satter precisou voltar ao hospital. Minha irmã mais velha, Célia Caldas, também foi tomada pelo Covid. Coloque essas pessoas e tantas outras que são do seu conhecimento. A palavra do Senhor nos ensina que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Então se ajoelhe aí onde você está. Coloque diante de Deus essas pessoas, mas também a sua vida. Não esqueça de pedir ao Senhor que seja com que vai no íntimo do seu coração, o que você tem sentido, suas lágrimas, a sua alegria, o seu tédio, o seu cansaço, porque Deus continua sendo Deus nessas circunstâncias também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, porque podemos chegar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor não só é presente, mas atua em nós e através de nós. Ministra o coração de cada um, Senhor, primeiro perdoando os nossos pecados. O Senhor sabe que muitas vezes nós lhe desagradamos
E o fazemos isso, Senhor, como fruto das nossas paixões, das nossas emoções e sentimentos. Por isso nós queremos nos curvar para pedir o teu perdão e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Tempo de agradecer ao Senhor pela vida renovada. É tão bom reconhecer que a vida é um presente que Deus nos entrega e que a sua mão poderosa, bondosa, continua em todo o tempo sobre nós. Nós vamos chamar agora os membros da nossa igreja, que sempre tem o seu nome publicado no nosso boletim, e também pedimos que você, que faz aniversário nessa semana e que ainda não é membro da nossa igreja, sinta-se também grato ao Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por você também. No dia 17 faz aniversário a Raquel Vidal dos Santos. No dia 18, Norival Viana da Silva, o Renato Souza da Costa, a Rita de Cássia de Oliveira Gonçalves, o Aloísio Saboia Júnior. No dia 19, o Jorge Neres da Silva. No dia 20, o Anderson do Nascimento Paulino, o Marcelo Freitas da Cunha, o Juan Leal Pereira da Silva, a Elaine Cristine Crescente Machado, o Fernando Brito Bispo. E, finalmente, no dia 23, a Maria Chaves do Nascimento. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Pai Santo, obrigado por reconhecermos, Pai, à luz do Teu Espírito Santo, a vida como um presente Teu. Sabemos, Pai, que em todo tempo cuidas de nós. E neste tempo específico, natalício, em que nós comemoramos o nosso aniversário, especialmente destes Teus filhos que, nesta semana que começa, o farão, nós queremos reconhecer, Pai, a Tua boa mão sobre cada um de nós, o Teu cuidado em todo o tempo, a Tua graça maravilhosa, a Tua grande misericórdia com que tens cuidado de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas. Dá, Pai, como nós sempre pedimos, que possamos por muito e muito tempo celebrar este tempo junto dos Teus filhos. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E agora vamos abrir juntos o nosso cenário no hino de número 396 e cantar Um Ano Mais de Vida. Vamos? Caros irmãos, este é um momento do culto em que nós expressamos toda a nossa gratidão a Deus pelas
inúmeras bênçãos concedidas imerecidamente. É o momento de consagrarmos as nossas vidas, os nossos bens, os nossos talentos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja. O Salmo 130 diz que a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas no romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque Ele é a nossa redenção. A igreja do Senhor, que somos nós, Igreja Presbiteriana de Botafogo, passa por um momento de tribulação. Cada um de nós tem passado por provações, mas a cada momento da nossa vida, da nossa caminhada, nesses últimos 2 meses, nós temos sentido a mão de Deus na nossa caminhada, a providência de Deus. Jesus Cristo acampando os seus anjos ao nosso redor. A presença viva de Jesus em nossas vidas, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo de todo mal. A igreja de Botafogo tem passado por essa provação também. E nesse momento de tribulação, a igreja precisa da fidelidade dizimal, precisa dos dízimos e das ofertas dos seus membros, daqueles que compõem o corpo de Cristo aqui em Botafogo. É um momento de ansiedade, de angústia, mas de muita certeza da presença de Deus na caminhada da igreja. No mês de março, contra todas as previsões, a nossa arrecadação na igreja foi superior àquilo que imaginávamos. E aquilo nos emocionou, aquilo nos tocou profundamente, porque mostrou a confiança da igreja no Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. No mês de abril houve uma queda dos rendimentos, da arrecadação da igreja, e agora no mês de maio novamente a igreja tem se reerguido nas suas contribuições. E olha, nós temos muita confiança com quem temos andado. Temos muita confiança na providência de Jesus em nossas vidas. E a igreja tem muitos planos, tem muitos projetos. O conselho da igreja deposita na igreja, através de Jesus Cristo, em oração, tantos e tantos projetos e planos e estratégias que nós temos que compartilhar com vocês, irmãos, esse desafio. Projeto de acessibilidade, desde a entrada da igreja até o elevador, de construção dos 4º e 5º andares, que é um sonho tão antigo da igreja. Projeto de evangelização, através de ação missionária. Projeto de qualificação do som da igreja, que precisa de uma melhoria. Projeto de melhoria da informática da igreja e da forma como temos gravado os cultos da igreja. Isso tudo, irmãos, são recursos que a igreja necessita. E nós contamos com a contribuição dos irmãos. Somos gratos a Deus por a vida de cada irmão. E nesse momento eu queria mostrar aos irmãos e pedir aos irmãos que façam a contribuição para a igreja no Banco Bradesco, agência 2509, conta corrente 0010012-9, CNPJ, aí escrito embaixo. Irmãos, sejamos desafiados e enfrentemos esse desafio para a glória de Deus.
Olá, irmãos, bom dia. Vamos estar orando ao nosso Deus. Pai de amor, venhamos agora agradecer por mais esse dia, Senhor, em Tua presença, mesmo distantes, mas em comunhão. Agradecemos por valores, Senhor, trazidos em Tua casa, em forma de dízimos e ofertas. Pedimos agora para que venha consagrar esses valores, para que esses valores, Senhor, venham a ser aplicados, Senhor, para engrandecer o Teu reino, para que possa ser aplicado de maneira a fortalecer a Tua congregação e ajudar a todos os necessitados. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, estamos na hora de meditar na palavra do Senhor. E no calendário litúrgico, o texto de hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler dos versículos 16 a 24. Eu convido você que você abra a sua Bíblia e acompanhe essa leitura, muito embora eu também vou colocar na tela para facilitar para alguns. Mas é bom você ter a sua Bíblia aberta. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Bem, irmãos, você acompanhou a leitura e você há de se lembrar aquilo que o Evangelho de Mateus começa a falar. O anjo falando com José que a criança que nasceria era o Emanuel, Deus conosco, que vem bem ao encontro desse texto que você acabou de ler também. E aí surge a grande pergunta que muita gente nesse tempo tem se feito, sobre a localização de Deus, aonde Deus está? Aonde Deus está? E por outro lado, muitas vezes, ainda hoje, há pessoas que têm vivido como se Deus estivesse preso no Santo dos Santos do antigo tabernáculo, como se aquele véu não tivesse sido rasgado e Deus, revelado em Jesus Cristo, tivesse ao alcance de todos nós, que não há homens e mulheres especiais que possam se achegar a Deus em detrimento do seu próprio desejo, do desejo do seu coração. E aí você viu esse texto que a gente acabou de ler, e se você for olhar o Evangelho de João, você vai encontrar nele 4 divisões, só para que você possa situar. A primeira parte do Evangelho apresenta o Filho de Deus. A segunda parte mostra a oposição ao Filho de Deus. A terceira parte nos mostra o Filho de Deus preparando os seus discípulos. E na última, a crucificação e a ressurreição do Filho de Deus. Esse texto que nós lemos, nós estamos exatamente na terceira parte, na preparação dos discípulos. E aí, se você voltar ao capítulo 12 de João, você vai ver ali Jesus entrando em Jerusalém. No capítulo 13 mostra o anúncio da traição de Judas, e aí essa saída de Judas deixou o grupo de discípulos muito perplexos. Eles foram pegos de surpresa, e mais do que isso, logo depois vem Jesus prevendo que Pedro o negaria. Essas coisas todas deixaram o grupo de discípulos muito tenso, sem entender, sem saber o que está acontecendo. E aí todas as complicações com os judeus, as crises com as autoridades do templo, acirrou também os ânimos e os temores de muitos, né? No capítulo 13, o versículo 31, Jesus fala em glorificação do Filho do Homem. E a gente, ao ver isso, ou você entrando no texto e tendo a mente dos discípulos, a gente precisa reconhecer que aquilo era humanamente impossível ficar tranquilo, como ainda hoje é humanamente impossível a gente ficar tranquilo diante das transformações que a vida nos reserva, diante das surpresas, diante das inseguranças que o futuro nos mostra. Ainda no capítulo 13, você vê um momento de uma conversa de Jesus no cenáculo com seus discípulos. Primeiro, a gente chega no capítulo 14, versículo 1, e Jesus pedindo a eles, olha, acalmem, se acalmem, não se turbe o vosso coração. Vocês não acreditam em Deus? Acreditem em mim também. Mas os discípulos continuavam agitados e inquietos. E aí Jesus diz no versículo 2 do capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Aí vem aquela história do Tomé. Gente, Jesus, eu não sei para onde isso vai dar. Como é que eu vou saber o caminho? Jesus está dizendo, Tomé, eu sou o caminho. Filipe mostra também a sua atenção. Então Jesus mostra para a gente, mostra Deus para a gente. E Jesus responde, meus queridos, eu estou no Pai e Ele em mim. E aí, na verdade, Jesus está dizendo a ele, está na hora da gente ter uma conversa muito séria. Porque, na verdade, esses atos dos discípulos, essas reações dos discípulos, estão dizendo o seguinte, olha, a gente está precisando mais do que nunca de Deus. A gente precisa de Deus, estamos carentes de Deus. E nos chama a atenção ainda hoje. Como é que é possível, como é que a gente se arruma com a presença de Deus? Há pessoas que dizem sentir essa presença o tempo todo. Há pessoas que dizem o seguinte, eu não consigo perceber. Há outras que só percebem Deus nas boas situações, mas nas más acham que Deus as abandonou. Há pessoas que preferem nem acreditar que Deus é presente. Mas a primeira coisa que esse texto nos fala, que Jesus nos ensina, é que a presença de Deus em Jesus precisa ser percebida. Olha o que Jesus diz, eu não vos deixareis órfãos.
Fiquei órfão essa semana de meu pai. E foi tão bom ouvir e ler esse versículo em saber que órfão é aquele que não tem, mas Deus nos proporciona presença, amor, saciedade e carinhos. Porque você sabe o que é uma das características da orfandade absoluta? É o abandono, é a solidão, é miséria até, é tristeza. Para muitos revela também a negação de tudo aquilo que é mais humano no homem. O amparo de um pai, a companhia de um amigo. E a pergunta para você é: quando é que você sente Deus ausente? E aí você pode ver uma chave muito clara no versículo de número 16 do capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. E aí você precisa entender que o Senhor não te deixa só. Mas para isso você precisa saber quem é Deus. Quem é Deus Pai? Saiba você que Deus é Deus por nós. Paulo diz isso falando aos Romanos no capítulo 8 de uma maneira clara. Como direi, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já referi e te lembro agora isso. Não se esqueça que Jesus é Deus Emanuel. É Emanuel que é Deus conosco. Não esqueça o que você acabou de ler no versículo 17 do capítulo 14 de João, que Deus é Espírito, Ele está em nós, Ele está em você, que reconhece a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E nesse sentido, você não pode esquecer a unidade da Trindade. Na verdade, são os Consoladores, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Consolador é aquele que é chamado na matéria ou para alguma matéria que necessite de auxílio. Aquele que invoca a causa de outro perante um juiz, um defensor, um advogado de defesa. É um defensor, um intercessor. O Paráclito, ele não seria uma presença diferente da de Jesus. É Deus habitando em você, tenha certeza disso, mas você precisa se apropriar dessa bênção. A presença de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante nesse tempo. Quanto à pregação da ausência de Jesus, Deus é presente. Deus continua a estar presente e se fazer presente. Isso é importante num tempo que se fala, que a gente precisa falar contra a pregação de que Deus nos criou e largou a própria sorte. Tem muita gente que acha isso que é assim. Ah, Deus criou todo mundo, agora vai, se virem vocês todos. É por isso que dá tanto errado. Não, o Deus que criou, Ele sustenta. Não se esqueça do que Jesus disse no final do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Reflita bem. Qual o lugar de encontro com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus? Qual é este lugar de encontro? É na igreja? Cuidado com este conceito, porque este é o conceito de que Deus está apenas em um lugar e você precisa ir ao encontro de Deus. Isso é religiosidade. A diferença da religião para o cristianismo é que a religião acredita que você pode ir ao encontro de Deus, mas cristianismo não. É o Deus que vem ao nosso encontro, é Deus em nós. Mas também há pessoas que acham que o lugar de encontro ele só pode vir através da palavra de alguma pessoa. São os super espirituais, são os iluminados, gente que se acha melhor ou mais espiritual do que os outros. Já há falso engano. Pseudos pastores, pseudos teólogos, pseudos espirituais, porque Deus fala com cada um pessoalmente. O Espírito Santo, quando você lê a palavra do Senhor, te ilumina pessoalmente. E a minha oração é que você não siga o que eu estou dizendo, mas que você medite na palavra e que se essas palavras que eu estou trazendo testificarem no seu coração, que assim seja. Se não testificarem, ouça a voz do Espírito Santo. Mas também há um erro ainda, um terceiro erro. Não é só achar que Deus está num lugar, não é só achar que a palavra iluminada vem de algumas pessoas, mas é aquele erro que acha que encontra Jesus quando quer. Que na verdade o seu Deus é um Deus de consumo.
em que você só o utiliza quando você acha que precisa. Ah, quanto engano! Eu quero que você saiba que Deus faz e fez morada em você. Não só o Espírito habita no crente, mas o Deus triuno mora nele. Lembre-se do que Paulo falou aos Coríntios: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? A presença de Jesus, irmão, é tão estreita na vida do crente que ele diz em João capítulo 15, ele é a videira e nós somos os ramos. Ele é o pastor e nós as ovelhas. Nós somos membros do corpo do qual ele é o cabeça. Sabe do que eu estou falando? Consciência da presença de Deus. Sabe qual é o sinônimo disso? O escritor de Provérbios diz: é o temor do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é consciência da presença de Deus. Se aproprie dessa bênção. Mas também, Jesus nos ensina uma coisa a mais. Que a presença do Senhor na sua vida, ela faz diferença. Essa presença faz diferença. Olha o que diz o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí, meus irmãos, você precisa lidar com um sentimento que muitas vezes toma a nossa mente e o nosso coração, que é o sentimento da ausência de Deus. A gente é muitas vezes tomado por esse sentimento ao longo da vida, quando as coisas não acontecem, quando as coisas demoram a acontecer, quando as coisas não acontecem como eu quero, quando as coisas acontecem com os outros e não acontece comigo. E aí eu assumo algumas posturas diante desse sentimento de ausência. Há muita gente aí alimentando desconfiança de Deus, né? Achando até que, de repente, Deus vai aparecer qualquer hora só para te punir. Há outros que esse sentimento de desconfiança, esse sentimento de ausência, gera descrédito. Ah, Deus não tem poder, não age mesmo. Ou quem sabe, age ou pensa como que Deus age como o mau funcionário público, que quando o chefe sai, bota o casaco nas costas da cadeira e vai não fazer nada por aí. Ou então acha, segundo a presunção espiritual, na ausência de Deus, que Deus está ausente para todos, mas só para mim está presente. Eu sou completamente tomado por Deus. E com isso revela uma tremenda vaidade espiritual vazia. Ou quem sabe, esse sentimento de ausência pode levar muitos ao cinismo espiritual, que conhecem as coisas, mas elas não fazem diferença. E que continua a pecar, porque no final, afinal de contas, Deus não perdoa. Ou quem sabe, ainda uma sexta possibilidade. Agora é comigo, diante da ausência de Deus e dos males do mundo, e esse tempo é um dos grandes problemas de muitos cristãos, de muitos evangélicos, de muita gente de várias tradições que se transforma num fundamentalismo supostamente espiritual, que diz que tudo que está acontecendo não só é porque Deus está punindo, Deus está culpando, e tem gente indo atrás querendo gerar cruzadas até modernas, tentativas de purificar a igreja, acha que Deus está demorando, então eu vou agir. Cuidado, porque até na Bíblia nós temos duas histórias muito complicadas. Um dos motivos de Saul ter perdido a sua unção foi exatamente de querer realizar aquilo que não lhe competia fazer. Ele resolveu oferecer sacrifícios quanto aquele dever era de sacerdote, mas ele achou que podia resolver esse problema. Você quer ver um outro exemplo muito curioso na Bíblia? Você encontra em 2 Samuel 6, de Uzá, que viu que o carro de bois que levava a arca trupicou e achou que a força dele ia resolver o problema e resolveu segurar a arca quando havia ordenanças da parte de Deus para isso acontecer. Sabe o que isso quer dizer? É gente que quer tomar muitas vezes o rumo da direção de Deus na vida dos outros e na sua própria. Cuidado com isso. Isso é fruto de um sentimento de ausência não revelado, em que acha que eu tenho poder para agir em nome de Deus. Ah, mas ainda um perigo muito grande, que é querer tomar o rumo da sua própria vida, das suas coisas,
em suas próprias mãos. Lembre-se do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele nos convida. A uma vida, sim, que reflita a presença dele. E isso vem através da resposta que ele dá. Veja aí no versículo 22, a pergunta de Judas. Ele está falando aí da mutualidade de amor. E Judas pergunta, mas como é que o mundo vai ficar sabendo? Não dá para ter um cataclisma cósmico, que todo mundo ficar sabendo ao mesmo tempo. Deus tem poder para isso. Mas Jesus nos mostra uma coisa. Isso não vai ser percebido pelo mundo assim. Não vai ser desse jeito que eu e você sempre concebemos. A gente precisa de um projeto, de um grande marketing, de luzes, de mobilização, de um evento, de algo que apele para as emoções. Mas a resposta para Judas era: a manifestação tinha de ser limitada, porque só podia ser feita onde houvesse comunhão de amor, que se autenticasse meu irmão e minha irmã pelo espírito de autonegação e de submissão a Jesus. Essa manifestação, sim, conduz a um relacionamento que é permanente. Fazer de Deus morada na sua vida. E Jesus responde que ele e seu Pai viriam em amor para aquele que o amasse e guardasse a sua palavra, mutualidade de amor. Esse é o projeto de Deus para nós. Mas aprenda também que a presença de Deus precisa fazer diferença na sua vida. E a maior luta que eu e você enfrentamos é a luta de ser. Porque para a gente é muito fácil falar. E aí a gente vê algumas premissas ou posturas e pressupostos. Olha só o que Jesus fala. É preciso ter os mandamentos, mas é preciso os guardar também. E a consequência disso é que isso é que é amar. E Jesus, na verdade, está dizendo, parabéns se agirem assim. Vocês aprenderam o que é amor. E aí nós vemos a mensagem aplicada. A presença de Jesus, ela faz diferença na sua vida? A presença de Jesus faz diferença na sua forma de pensar, nas suas atitudes? A presença de Jesus faz diferença nos seus relacionamentos? Eu acho que é um bom tempo da gente refletir sobre o impacto da presença de Jesus na nossa própria vida. Porque aí vem um terceiro e último ponto, que eu preciso refletir, como consequência de tudo isso que eu já lhe disse agora, a herança que Jesus nos deixa. A primeira herança que ele nos deixa é vida. E aí no versículo 19 você viu ele terminar esse versículo dizendo, porque eu vivo, vós também vivereis. E ele nos diz no João no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E aqui eu me vi diante de um texto de Sônia Carvalho. O título do texto é O que é viver? Eu vou ler um pedaço, é um pouquinho grande, mas tenha paciência. É para sua bênção, para sua edificação. Diz Sônia o seguinte, viver é aprender com a dor e sorrir com as alegrias que nos visitarem. Não desistir diante de uma perda e comemorar as conquistas que vierem. Saber agradecer por tudo que temos e não desistir de buscar novos horizontes. Aproveitar os dias ensolarados, mas também não deixar que os dias nublados nos impeçam de continuar. Acordar toda manhã com a certeza de que podemos sempre reescrever a nossa história. Admirar as flores e semeá-las pelo caminho, assim nosso destino sempre será florido, mesmo que os espinhos apareçam. Cantarolar por onde passar, compreendendo que a vida se torna mais leve quando mantemos a paz de espírito, mesmo diante das tormentas. Viver é enxergar os desafios que surgem com serenidade e nunca com medo de não vencê-los. É saber que quando caímos podemos demorar, mas com fé jamais ficamos eternamente no chão. Caminhamos de mãos dadas com os amigos, respeitando as diferenças e aprendendo o que cada um tem a nos ensinar. Compartilhar os conhecimentos adquiridos com todos que cruzarem o nosso caminho. Descobrir que perdoando nos tornamos mais leves e assim, mesmo sem asas, chegamos aos céus. Cultivar a fraternidade sem impor limitações ou exigências,
olhar para o passado não com melancolia ou amargura, mas sim revendo atitudes e melhorando nossos passos. Buscar a reforma íntima sem martírio, mas com sabedoria. E assim se evolui de verdade. Não se prender apenas aos bens materiais, porque eles são passageiros. Aproveitar as oportunidades que surgem à nossa frente para estender a mão a quem carece de amparo. Não fugir das responsabilidades que o Pai nos enviou, mas também não temer a mudança que se aproxima. Tudo que ocorre em nosso percurso sempre é para o nosso burilamento espiritual. Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viver é saber que a cada queda levantaremos mais prudentes. E ela continua. Depois, se você quiser, eu posso até te enviar esse texto. Porque viver é estar em plena comunhão com um Pai que nunca te desampara. É desfrutar intensamente de cada instante da nossa existência. Se aproprie dessa bênção. Eu quero dizer para você que uma das grandes características da vida é a liberdade. E a presença de Jesus, ele nos trouxe liberdade. Lembra-se do que disse em Lucas, no capítulo 4? Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Ele nos livrou, nos redimiu do cativeiro da corrupção, diz Paulo. E mais do que isso, nos ensina que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, cuidado com as escravizações, cuidado com as imposições religiosas que nos escravizam, que nos reduzem à escravidão. Porque diz Paulo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, irmão, permaneça firme e não vos submetam a jugo de escravidão. Mas também não use mal a sua liberdade, dando ocasião à carne. A liberdade, ela precisa ser exercida com sabedoria, porque o Senhor lhe deu sabedoria para que você possa desfrutar desse momento. Eu quero concluir dizendo para você que o Senhor diz para a gente duas coisas nesse texto e eu quero concluir com elas. Uma no versículo 27. Jesus está falando da paz que vem dele. Em todas as suas palavras, Jesus procura trazer paz ao coração dos seus discípulos. E paz não é apenas bem-estar momentâneo. É paz que significa a ausência do senso de perturbação e de medo. É aquilo que o salmista disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio. Essa ausência de perturbação espiritual, meu irmão e minha irmã, é a certeza da salvação, da presença amorosa de Deus, elas são exercícios de fé, porque a paz de Cristo, ela expulsa a ansiedade. Mas há uma segunda coisa que Jesus também termina por nos dizer. Ele fala de salvação. E ele nos ensina dizendo que se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. É Jesus com os braços abertos, olhando para você, do jeito que você é, do jeito que você está, onde quer que você esteja, e abre os braços e diz para você: eu vim para te salvar. Que Deus nos abençoe. Amém.
Deus te abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.